E atenção, vou abrir o Patrulha de hoje e vou trazer informações sobre a paralisação dos médicos que estão fazendo, inclusive, uma mobilização hoje em Natal. Inclusive tem um movimento nacional também, não é? De servidores, do funcionalismo, mas hoje, em especial, Natal amanheceu sem médicos, sem serviço, em todas as UBS, nos hospitais. E explica tudo isso para o nosso telespectador, o Elson Abraão. Bom dia. Bom dia, como vai, Salatiel? Muito bom dia a quem nos acompanha aqui no Patrulha da Cidade. Eu estou na Policlínica Dr. José Carlos Passos, que fica aqui no bairro do Ribeiro, na região central aqui de Natal. Eu vim apurar por aqui, Salatiel, mas já tenho de antemão que sim, houve uma adesão dos médicos, do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, né, aqui, em vários postos de saúde, em hospitais públicos aqui de Natal e também da Grande Natal, em todo o estado, e é um movimento nacional. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, eles já estão há 7 anos sem reajuste salarial. Então, entre as pautas está, obviamente, o descongelamento dos salários deles, que está há 7 anos sem qualquer tipo de correção. Aqui, onde eu estou apurando pessoalmente, aqui na Policlínica, de um efetivo de 27 médicos que atenderiam durante ao longo do dia de hoje, principalmente no período da manhã, 13 aderiram. Portanto, uma adesão de quase 50% aqui na Policlínica. A Policlínica, nesse momento, vamos mostrar aqui, pode ver, está sossegado, está vazio, não tem filas. Eu conversei com a direção que nos recebeu muito bem aqui, foi muito gentil, mas disse que infelizmente não poderia entrar ao vivo conosco por questões de autorização da Secretaria de Saúde, né? Precisariam falar com a Secretaria de Comunicação para ter essa autorização e não obtiveram. Mas nos atenderam, nos deram esses números de que 13 dos 27 médicos que atenderiam aqui faltaram hoje, já em função da greve. Mas olha só que interessante, Salatiel. Eles comunicaram à direção antecipadamente que iriam aderir e a direção tomou a seguinte atitude. Ligou para os pacientes que estavam agendados, aqui são todos por agendamento, não tem atendimento espontâneo, tá? E informou que eles não viessem para o atendimento. Tá? E foram remarcados esses atendimentos. Por isso, então, a ausência de filas e não teve, então, aquele famoso perder a viagem. Ninguém perdeu a viagem aqui, porque foi antecipada aí a remarcação das consultas. Então, foi uma atitude bem interessante e bem ética aqui da direção da Policlínica. Tá? Entre as reivindicações dos médicos, Salatiel, tem também a questão de estrutura, infraestrutura, logística. Eles cobram mais equipamentos, cobram menos cargas horárias para atendimento, para que eles possam ter jornadas um pouco mais tranquilas. Eles chegam a ficar muito cansados ao final de um plantão, ao final de uma jornada, acabam não atendendo adequadamente. Eles reclamam da estrutura física também. Pode ver ali as paredes, ó. Tem muita parede descascada. Se a gente apontar para o alto, não aqui, que aqui é o telhado Brasilite, né? Mas tem infiltração, né? Onde tem infiltração acaba tendo mofo. Isso acaba causando um problema à saúde não só dos médicos como dos pacientes. Pode ver, tem bastante mofo, Salatiel. Então as reivindicações são também por mais infraestrutura, equipamentos, medicamentos, no geral, a questão do horário, a questão dos plantões, macas. Há clínicas, não é o caso dessa aqui, mas há clínicas, por exemplo, em que mulheres grávidas são obrigadas a subir escadas, porque tem elevadores quebrados. Há locais em que as mulheres grávidas ou pacientes mais idosos têm dificuldade para subir ou descer nas macas, porque falta aquela escadinha na maca. As macas normalmente são altas, né, Salatiel? Então, tem uma série de reivindicações. Nos outros locais de atendimento aqui, houve a adesão também, mas nós não temos, Salatiel, os números detalhados. Nós temos os números detalhados dessa daqui, mas por aqui dá para tirar já aí uma geral, né? Mais ou menos 50% do efetivo aderiu sim a essa greve aqui, pelo menos na região de Natal e da Grande Natal, Salatiel. Por essa imagem aí, Welson, né, dessa unidade de saúde, dessa policlínica, dá pra gente imaginar que faz um bom tempo que não passa por uma manutenção, não é? E os médicos, funcionários e os usuários, principalmente, devem reclamar bastante, né? Imagina você trabalhar todo dia num prédio que parece estar abandonado. Não sei se o cinegrafista consegue dar uma girada aí, pede para ele mostrar, inclusive, outras áreas, não é? Porque, ó, é parede, a calçada reta. Meu Deus, olha aí. Parede sem reboco, infiltração. Ei, pessoal da prefeitura, vamos cuidar melhor aí das instalações das unidades de saúde, velho. Ó a telha. Deve ser mais velho do que a gente, tudo junto aqui, viu, Marco Terrosa?
Meu Deus do céu, ó, porta não tem trinco, meu Deus do céu. Esse aí, pelo menos essa unidade de saúde, não sei se nas demais chega a esse ponto, a esse nível. Mas pode falar, Welson. Tem ar-condicionado, tá vendo, ó? Inclusive, Salatiel, tem ar-condicionado em toda a clínica, tá? Em vários pontos, mas alguns não funcionam, tá? Não é o caso desse aqui, esse aqui inclusive está ligado, mas tem alguns aqui, segundo o que foi comunicado pelos médicos, que alguns não funcionam. Ali, por exemplo, eu pedi para virar à direita ali, nosso repórter cinematográfico, as imagens do Francisco Silva. Ali, ó, tem um ponto de ar-condicionado ali em cima, ali tá sem, tá vendo, ó? Você vê que as portas também estão em estado precário, né? Alguns cartazes aí da área de atendimento estão apagados. Aqui para trás está vazio, está sossegado, tá vendo? Mas a gente vê que precisa de uma manutenção nas paredes, de uma pintura. Os médicos pedem isso nesse movimento grevista de hoje. Então essa preocupação com a infraestrutura para que os pacientes tenham também o bem-estar, não só os médicos como os pacientes. Salatiel, tentei conversar com alguns pacientes que estavam passando por aqui, mas a maioria infelizmente estava na correria, um pessoal um pouco mais tímido, eles não quiseram falar. Eu usei a famosa lábia, viu, Salatiel? A lábia do repórter, do jornalista, a gente tem que ter, né? Mas a maioria não, todos não quiseram falar. E tá bem vazio realmente. O pessoal estava em horário de atendimento, tinha consulta agendada. Agora há pouco passou uma pessoa aqui que eu tinha conversado com ela, ela falou que até toparia falar, mas ela saiu correndo. É normal, né? A gente tá acostumado com as telas, com os microfones, as pessoas não estão, elas ficam um pouco tímidas. Mas na conversa geral que eu obtive aqui, os pacientes estão se sentindo bem atendidos pelo fato de ser horário agendado. Como é horário agendado, quem veio é porque o horário foi mantido e foram atendidos nos horários. Quem não veio é porque houve aí a atitude da direção de desmarcar, já ciente de que haveria a falta de médicos, viu, Salatiel? Nesse caso aí a direção, né, foi muito ágil, né, e inteligente em ligar para as pessoas dizendo, olha, hoje tem uma greve, tem uma paralisação, o médico A não vai atender, então não venha. Ligou para outros para dizer o médico B não aderiu, né, não está na paralisação, continua atendendo normal. Por isso que tem algumas pessoas aqui também nessa unidade. Qualquer momento o Welson pode voltar, hein? Pode voltar falando dessa greve. Não é uma greve, é uma paralisação, um movimento. Não é greve ainda, tá? Mas é um alerta, é um chamamento aí para a prefeitura para conversar com os médicos nesse caso, né, que fazem também essa paralisação. É exemplo de outros servidores da saúde que já fizeram manifestação, paralisação e continuam também ameaçando entrar em greve em Natal.